Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Giannini, sou nutricionista e atleta profissional de fisiculturismo. Hoje atualmente moro na Flórida e no vídeo de hoje o que eu pretendo passar aqui para vocês é um relato de caso de um paciente e um relato pessoal meu de algo que você pode se identificar bastante. Você provavelmente deve ter passado por isso ou conhece alguém que já passou por isso, né? Ter uma rotina saudável, se alimentar bem, treinar, manter um físico relativamente bom, percentual de gordura controlado, massa muscular estável e por algum motivo, que podem ser vários motivos, né, que te levam a isso, teve um período de engorda, de mudança de hábitos e como consequência acumulou mais gordura e piorou um pouco a composição corporal no período de tempo. Após isso acontecer, é importante entender que vão ocorrer várias mudanças metabólicas importantes que fazem com que você, sendo o mesmo indivíduo, depois de ter mudado esse cenário, sobre nível de inflamação, quantidade de tecido adiposo, adipócitos, resistência à insulina prejudicada, sensibilidade à insulina prejudicada, leptina, grelina, vários hormônios, realmente seu estado metabólico não vai ser o mesmo. E aí com isso, você tem que entender que então mesmo sendo o mesmo indivíduo, mas numa situação diferente, você vai ter uma resposta diferente à dieta. E é importante compreender isso e saber como agir durante o processo. Então basicamente hoje eu vou mostrar o meu relato pessoal, mostrar fotos, explicar o processo, por que isso aconteceu comigo e como eu lidei com isso e como eu sofro as consequências disso até hoje. E vou mostrar também o caso de um paciente que tinha um físico muito bom, sendo natural, baixo percentual de gordura, quantidade boa de massa muscular, mas após um período de mudança na sua rotina e hábitos, teve uma piora sobre o seu estado metabólico e físico. E por isso a gente está agora fazendo um trabalho muito específico. Eu quero contar para vocês como que isso é na prática, porque de cada consequência e como realmente saber lidar com isso. E é aquele caso comum de efeito sanfona, né? Então a pessoa que engorda, emagrece, engorda de novo, emagrece. Por que isso acontece? Tá? Existe uma explicação para isso. Porque que é mais fácil realmente você engordar depois que você já esteve nesse estado antes, diferente de uma pessoa que sempre se manteve magra, é muito mais fácil você ganhar gordura. Uma pessoa que, claro, tem uma predisposição pode ser ainda mais fácil, mas mesmo o indivíduo sem muita predisposição, se houve um período realmente de mudança abrupta e um ganho de gordura, após ele reduzir essa gordura, o ganho de gordura ele vai ser muito mais fácil, então o reganho ele é mais fácil. Então eu vou mostrar para vocês um caso real de um paciente que eu estou atendendo atualmente. Então a situação dele é o seguinte: sempre foi um cara natural, nunca utilizou nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de recurso ergogênico, visando hipertrofia ou melhora do seu condicionamento ou melhora da sua composição. Como natural, com, claro, prática de muitos anos de musculação, ele sempre se mostrou ter uma boa resposta, tanto que ele atingiu um físico muito acima da média, como natural. Vou mostrar para vocês poderem entender. Então esse foi o condicionamento que esse meu paciente ele já atingiu. Isso é uma época já de alguns anos atrás, ele não era meu paciente nessa época, mas vocês podem ver que ele tinha um desenvolvimento muscular muito acima da média para um natural, e não só isso, com bom condicionamento, nível de densidade, baixa gordura, marcação evidente do abdômen, cortes de pernas, realmente um físico acima da média, até um físico acima da média, até para muitos usuários de hormônio que não atingem esse tipo de condicionamento. E hoje ele voltando, né, na verdade ele começando o acompanhamento comigo, ele se encontrava nessa situação há cerca de 30 dias atrás. Obviamente, para chegar nesse cenário não foi da noite para o dia, mas como vocês podem ver, teve uma perceptível redução de volume muscular, embora assim, realmente o fator principal aqui foi o acúmulo de gordura, né? Então a gente pode perceber que o acúmulo de gordura expressivo ali, principalmente região do abdômen, região central, região de flancos. Realizando um trabalho de 30 dias, a gente conseguiu já ter uma redução significativa, acho que se eu não me engano foram 2 a 3 quilos de redução de peso corporal, e uma melhora significativa sobre nível de condicionamento, já reduziu um pouco de gordura, vocês conseguem perceber o nível de vascularização dos braços, ombro, peitoral, com mais densidade, realmente melhorou. Mas ele fez um relato para mim. Por mais que tenha melhorado, ele esperava que fosse melhorar mais, de acordo com o histórico dele. Ele ficou um tempo parado, tá voltando agora e tentando melhorar, mas ele me disse, ó, em outras fases eu sentia que meu físico ele respondia rápido. E é aí que a gente precisa entender sobre o processo. Então, mesmo sendo o mesmo indivíduo, ambiente metabólico totalmente diferente nesse cenário. O que principalmente acontece aqui nesse cenário é o seguinte: com esse ganho, esse acúmulo de gordura, não só ele pode haver então o acúmulo de gordura dentro das células adipostas já presentes, como também a formação de novas células adipostas. Então ali nesse período de processo de engorda, não só vai hipertrofiar o que ele já tem, acumulando mais ácido graxo ali,
triacilglicerol dentro dessas células, assim como vai aumentar e proliferar o número de células de gordura. Dito isso, isso piora sua sensibilidade à insulina, aumentando a chance de resistência à insulina, o que dificulta a perda de gordura, capacidade de ganho de massa muscular, então a capacidade do músculo de ter essa absorção, né, absorção de glicogênio, aproveitamento dessa glicose, assim como também maior nível de inflamação, maior quantidade de leptina, e tudo isso afeta diretamente sua capacidade de perda de gordura e seu metabolismo. O que acontece quando você chega nesse estágio? Primeiro é importante entender que, então, após o momento de você começar a redução calórica, né, redução na ingestão de caloria, iniciar um déficit calórico, começar a reduzir gordura corporal através dessa estratégia, né, através desse princípio, na verdade, o que acontece é que você diminui, em grande parte, a quantidade de gordura dentro do seu tecido adiposo, mas dos adipócitos, mas você não consegue, de forma tão efetiva, diminuir o número desses adipócitos. Então, o que isso acarreta? Uma dificuldade maior sobre a perda de gordura e não só isso. Uma dificuldade maior e uma facilidade maior, na verdade, sobre um reganho de peso e acúmulo de gordura. Entendendo o que eu falei, então, sobre essa questão do acúmulo de gordura e como isso afeta, então, o metabolismo, obviamente que mesmo sendo o mesmo indivíduo, o cenário metabólico hoje dele é totalmente diferente. Então, é preciso entender e compreender que esse processo ele vai demandar tempo e qualquer vacilo, entre aspas, qualquer erro, ele vai ser muito mais fácil um reganho, principalmente se ainda estiver no meio do processo. Quanto mais ele se conseguir manter condicionado ao longo do tempo, mais difícil vai ser também ele ganhar novamente, acumular gordura novamente. Então, eu vou mostrar na prática aqui, nesses 30 dias, o que a gente fez em relação à dieta, né? Vocês podem perceber que, de início, eu nem trabalhei com uma restrição calórica tão elevada. Também ele é um cara muito ativo, então ele tem um gasto diário alto. Então, por conta disso, eu me baseio, obviamente, nessa demanda diária para a gente estipular esse gasto calórico. E mais do que também a gente, então, pensar na ingestão calórica, a gente entender o cenário metabólico para a gente entender a proporção de calorias aqui, né, em relação a cada macronutriente. Então, vocês podem perceber que mesmo no dia de alto carbo, eu mantenho a proteína alta e a gordura alta para justamente não ter um carbo tão alto, pelo cenário metabólico atual, de maior resistência à insulina, etc. Então, a gente considera aqui primeiro, né, a base da dieta, claro que as calorias, macronutrientes, depois a gente vai entrando em outros pilares básicos, né? Então, aqui tem a parte da suplementação, ele continua fazendo uma refeição por semana, mesmo reduzindo de forma expressiva a gordura. E aqui vai a dieta, onde a dieta, então, está elaborada dessa forma aqui, garantindo não só que as calorias estejam adequadas, mas, enfim, claro, considerando o contexto dele, mas uma dieta que supra todas as necessidades, então, entendendo que não é só calorias, mas temos que pensar no funcionamento intestinal, controle do apetite, manutenção do metabolismo, então, pensar em todos os cofatores, enzimas, vitaminas essenciais, minerais, antioxidantes, fitoquímicos e etc. Então a dieta foi pensada em tudo, não só em calorias, isso é muito importante, considerando também o horário de treino, então o nutrient timing é muito importante para a gente realmente pensar não só em conseguir conquistar um déficit calórico para proporcionar perda de gordura, mas entendendo que é uma mudança de composição onde a gente pretende manter densidade, principalmente volume muscular, que vai favorecer justamente essa recomposição corporal. Então, onde você oferta mais caloria, onde você restringe, qual tipo de alimento, isso também é muito importante nesse processo. Então, você vê que a dieta, basicamente, ela só muda em relação a quantidades, mas os alimentos eles são basicamente os mesmos, tá? Eu gosto bastante de trabalhar dessa forma em relação à variação de calorias, não só por conta da demanda ser diferente dependendo dos dias, então segunda e quinta são os dias de descanso, que ele não treina musculação, e esses dias, teoricamente, eram os dias de treino mais intensos. Se eu não me engano, a gente colocou nos dias de treino de membros inferiores. E aí eu penso não somente sobre a ingestão com base na demanda, mas também em relação à manutenção da flexibilidade no metabolismo. Então você poder também manter uma dieta mais baixa, uma mais alta, vai garantir com que você, principalmente em relação à oscilação de carboidrato, a gente consegue manter e melhorar essa sensibilidade à insulina ao longo do tempo e também considerar que não é só sobre perda de gordura, mas sobre o aspecto da perda. Então ele vai manter densidade, então tem que ter uns dias de recarga de calorias, principalmente carboidratos. E claro que eu preciso considerar o acompanhamento, né, assim, de forma muito mais ampla, além do que somente a prescrição de uma dieta. Então, analisando os hábitos dele, a gente também percebeu que melhorar a qualidade do sono, não só o tempo de sono, mas realmente a qualidade desse sono seria muito importante porque ele não estava tendo uma noite de sono boa, o que era decorrente de vários fatores, mas comportamentos simples que poderiam ser mudados. Eu falo bastante aqui sobre sono, vocês venham falando sobre isso. A gente precisou realmente, então, melhorar. Porque de nada adianta você ter uma dieta boa, um bom planejamento para otimizar o seu metabolismo, mas o sono também
gera uma regulação muito importante sobre essa questão do metabolismo. Sensibilidade à insulina, leptina, grelina, então vai impactar na sua fome, metabolismo, etc. Pontos importantes, natural também. Então, obviamente, secreção de GH, testosterona, recuperação, controle de nível de inflamação, tudo isso o sono vai ter uma relevância muito grande. E aí o acompanhamento se faz importante por conta disso, né? Então, a prescrição da dieta ideal, relação a gente olhar para uma rotina como um todo e melhorar qualquer tipo de hábito e comportamento que vá favorecer essa melhora da composição e qualidade de vida do indivíduo. E aí saber modular realmente todo esse processo, né, onde vários comportamentos vão ter que ser modulados e não só isso, compreendidos. Ele mesmo falou: tô sentindo uma vontade muito mais de doce, que em outras fases eu conseguia manter uma dieta e eu não tinha tanto essa vontade, essa ânsia por doce. Obviamente que também a restrição calórica, toda essa mudança que foi gerada inicialmente, né, nesse processo de dieta que ele iniciou agora, depois de muito tempo sem seguir dieta, onde estava realmente com a alimentação muito mais desregrada, podendo ter acesso a doce, alimentos mais calóricos, gestão de carboidrato maior, obviamente ele vai sentir esse impacto retirando, mas também claro que muito do comportamento condicionado que ele veio adquirindo ao longo do tempo. Então ele se condicionou a isso. Então ele realmente entendeu que aquilo poderia ser uma forma de recompensa. E o corpo dele basicamente se acostumou com isso. Então ele entende que ele teve um dia cansativo, ele entende, ele associou realmente então o consumo de algum alimento ultrapalatável, calórico, rico em açúcar, nesse momento como uma recompensa, e obviamente depois ele se sente bem por conta disso. Então é um tipo de padrão que foi repetido. Obviamente que existe todo um cenário metabólico também que corrobora, mas claro que o comportamento também ele foi se enraizando e agora a gente precisa de fato mudar isso. Então ele tem que mudar o metabolismo dele, mas mudar o foco dele, onde ele vai começar também a atrelar muito mais a recompensar o resultado do processo e não somente então o alimento palatável ali no momento. Ele vai realmente colocar essa recompensa mais ao longo prazo. Gente, vocês podem ver aqui, né? Vocês me acompanham, quem sabe, ó, então tem muita história aqui em relação ao fisiculturismo, muitos títulos, campeonatos, troféus. Esse físico aqui, eu coloquei, foi um físico que eu atingi em 2021, um campeonato que eu fiz em Bituba, Santa Catarina. E fica nítido perceber, olha como estava o meu condicionamento, vácuo, nível de definição. Eu vou colocar para vocês verem aqui como estava o meu físico em 2020, final de 2020, pós a pandemia. O nível de gordura que eu tinha atingido. E eu nunca tinha chegado nesse nível de gordura antes. Então, eu também posso te dizer que na prática, eu já vivi essa questão de alteração do metabolismo. Então, realmente, eu consegui entender ali, sentindo na pele, tendo tido sempre um físico bem condicionado, desde sempre. Eu nunca tinha tido um período de engorda na infância, adolescência, sempre tive então meu percentual controlado e com isso aquele nível, né, quantidade de adipócitos sempre estável, né, ganhos de gordura relativamente pequenos em alguns momentos. Em 2020 eu tive um ganho abrupto de gordura, então não só aumentei o número, como aumentei também, né, aumentei a quantidade de gordura dentro do adipócito e o número de adipócitos. A partir desse cenário, realmente, o metabolismo mudou muito. Então, dali eu entendi que realmente, dali eu comecei a entender que, na verdade, minha forma de fazer dieta mudaria para sempre. As coisas foram melhorando ao longo do tempo, mas eu posso falar que até hoje, passando 6 anos, estando em 2026, o cenário metabólico não é o mesmo. Realmente as coisas mudaram depois dali. Como eu disse, ao longo do tempo foi ficando mais fácil eu me manter e mais difícil engordar. Mas nos primeiros anos ali foi realmente muito difícil. As dietas tinham que ser muito baixas, qualquer vacilo em relação à alimentação, eu tinha um ganho de peso e gordura muito mais acelerado. E isso também vale outro comentário, que eu acho que muitas pessoas às vezes acabam também fazendo uma correlação equivocada. Muitos pacientes meus, eles chegam em consulta falando assim, acho que muito provavelmente o metabolismo também está mais acelerado por conta da idade, etc. Em partes é verdade. O metabolismo sim, ele acaba recaindo, mas não é tão significativo assim para poder gerar realmente um ganho de gordura expressivo. O que acontece são 2 pontos importantes. Primeiro, a ingestão calórica aumentada de pouco em pouco, então você não tem às vezes um ganho abrupto de gordura, você vai ganhando pouco a pouco, só que também é feito bola de neve. Quanto mais gordura você vai ganhando, mais fácil você vai acumulando, então isso vai acontecendo ao longo do tempo. E o segundo fator é principalmente a redução do nível de atividade. Quando você é mais novo, então assim, eu, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, meus 16, 17, 18, 19, 20 e poucos anos, ali início dos 20 anos, meu trabalho era muito mais ativo, eu andava a pé, fazia as coisas, faculdade, andava para lá e para cá. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho de casa. Eu sei que muitos de vocês é parecido. Vai de carro, para no trabalho, na escola você fazia um esporte, na faculdade você jogava um negócio, andava de metrô. Então, o nível de atividade reduz muito. E isso pode parecer simples, né? Pode parecer que é insignificante, mas de fato faz uma diferença gigantesca. Então, eu vou fazer minha primeira refeição agora. São 11h30 da manhã. Acordei 6 horas da manhã, já é domingo. Já deu tempo de ler, já deu tempo de estudar. Consegui atualizar alguns atletas, responder alguns alunos no meu WhatsApp, andei com o Neito lá fora,
E agora eu estava produzindo alguns materiais, que é até um ponto, trazer uma novidade para vocês que pode ser do seu interesse. Mas vamos falar um pouco então sobre esse processo, né, que eu estava comentando, de mudança de composição após esse cenário de ganho de gordura e buscando então, né, estabelecer a sua normalidade em relação ao percentual de gordura. Fator treino, né? Então quando a gente está pensando aí não só no emagrecimento por si só, como é o caso desse indivíduo, né, desse meu paciente, e era o meu caso, né, que a gente está considerando não só então a perda de gordura, mas então a construção de massa muscular. E não só isso, como vai ser o aspecto dessa muscularidade, que reflete de fato na composição, né? Não adianta você olhar ali no número da bioimpedância e ver quantos por cento você tem ali de percentual de gordura e quantidade de massa muscular, mas você olhar no espelho e não refletir isso de forma positiva. Então a forma como se treina, a estratégia por trás de como se treina é muito importante. Então no acompanhamento inicial, esse meu paciente, ele mesmo monta os treinos dele, ele é personal trainer, então vinha trabalhando de uma forma correta, mas eu percebi que diante do processo a gente precisaria fazer algumas mudanças, porque então nesse processo de redução com um déficit calórico muito agressivo, pode ser interessante, e claro que depende de uma periodização, não sempre vai ser dessa forma, mas pode ser interessante um volume de treinamento um pouco mais reduzido. Então foi isso que eu fiz com ele. Então não só o volume de treinamento reduzido, como a forma de execução. Então não gastar energia à toa nas séries preparatórias, extrair o máximo em relação à intensidade de treinamento durante o treino. Isso às vezes pode ser um erro comum, né? É quem que faz aquelas séries pirâmides, né? Então fazendo 15, 12, 10, 8, assim aumentando o peso, diminuindo faixa de repetição. O problema é, você já tem baixa energia, porque sua dieta já está hipocalórica, né? Em déficit calórico e baixa em carboidrato, então você não tem reserva de glicogênio suficiente. Então provavelmente você vai perder rendimento ao longo do treino, vai ficar nessa submáxima, isso vai dificultar muito tanto a capacidade de massa muscular, tanto quanto também essa glicólise acelerada, né, essa quebra de glicose e glicogênio que você vai ter, vai tornar também o seu músculo muito mais depletado. Então, e fora o sistema nervoso central também, que vai ser muito exaurido ao longo de um treino com muitas repetições e estresse intenso. Então o ideal é a gente fazer séries preparatórias, repetições mais baixas, usar algumas séries pontuais para de fato extrair o máximo de performance. Tanto para você ganhar massa muscular, tanto quanto o aspecto do físico e rendimento até o final do treino. Então foi isso que a gente fez nessa última consulta. A gente avaliou a necessidade então, de fazer mudanças no treino, a gente conversou e vai ser isso que vai ser feito. Então quando a gente fala de um emagrecimento visando uma mudança de composição e a gente considera a muscularidade, o treino tem uma relevância muito grande. Olha só, cara. Easy. Filhoca, pioca aqui. Você vai comer isso aqui, papai vai fazer pra você. Lanchinho saudável. É? Tava tirando uma sonequinha, é? Bom, então, falando agora sobre a refeição, ela de sempre, né? Então, hoje até domingo eu vou permitir colocar esse queijo aqui, mussarela que geralmente não põe. Mas então, a crepioca, tapioca, ovo, queijo cottage, de sempre. E até, né, falando sobre essa questão de dieta, né, que eu trato muito, claro, obviamente sendo nutricionista, mas não só a prescrição da dieta, mas então toda a questão da orientação e fazer com que a pessoa tenha adesão à dieta, né? Acho que é a parte mais complexa ali de realmente você então estar introduzindo um plano alimentar, né? É gerar adesão e não só isso, né? Gerar adesão e mudança de longo prazo, né? Isso é uma parte importante e que realmente acaba sendo a dificuldade das pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela acredita que ela vai entrar num processo de restrição extrema. E, na verdade, é mais um recondicionamento então, sobre a mudança do seu paladar que acontece ao longo do tempo. Você, então, entender que às vezes até você ter organização sobre alimentação vai criar mais organização sobre outros aspectos da sua vida. Então, eu acho que não acaba não sendo nada muito complexo. A gente consegue ter vida social, saber abrir mão da dieta em certos momentos, entendendo o que comer, quantidade, se ponderar, porque o problema não é sair da dieta, mas né, então é todo o contexto do quanto se sai, o que você comeu, qual quantidade você comeu, o que você fez no dia, o que você faz no dia seguinte. Então com acompanhamento, você tendo instrução adequada, você entende que fazer dieta, entre aspas, fazer dieta, a reeducação alimentar, não precisa ser tão difícil igual parece ser, né? Então, como vocês podem ver, eu gosto muito do que eu como, isso realmente tende a acontecer, mas claro que existe o empenho, né, de fazer uma boa refeição, aquela pessoa que busca fazer o prático para seguir uma dieta, então eu vou tomar um shake de manhã porque é mais rápido, eu vou comprar comida congelada num lugar que, enfim, não tem um bom preparo, mas é o que tem para poder ficar fácil,
ou prepara de qualquer jeito, não tempera bem a comida e faz de qualquer jeito realmente para seguir a dieta. Obviamente isso não vai funcionar no longo prazo, porque a dieta não é boa. A sua dieta tem que, claro, te proporcionar prazer. A gente se alimenta para nutrir pelo social e, claro, para também ter prazer de certa forma. Fala pessoal, agora a gente veio aqui no mercado que você já conhece. Tá vendo umas coisas aqui. Olha esse patinete aqui que você vai sentado elétrico. $349. Muito barato. Eu tô impressionado. Quero um desse. Né, filho? A gente consegue fazer as coisas. Tipo, ir no Canguru, ó, tiver no mercado de patinete lá do lado de casa. Vamos achar sua mãe, filho. Viemos no mercado nós três hoje. Mamãe ali comprando as coisas. Esquecemos a lista de compras em casa, vamos ter que ir no olho. Os braços daqui são baratos e muito caros. R$5,99. Né, filho? Vou pegar o celular do pai. A mãe entrou no freezer lá, vou esperar a mamãe sair de lá, né? Ó a mamãe pegando o mano. Aí, ó. Eu vou mostrar o chocolate, vou dar a dica do chocolate que você achou. Esse vale a pena. A gente já mostrou uma vez, mas ele é muito barato. R$5,99, R$6,99. Tem 2, 4, 6, 8, 9. Né, bebezinho? Quer pegar o celular, Quer gravar? Ele dura 5 dias. Vai durar 3, 4 dias. Você vai comer? Pega, come. Esse pão é gostosinho. Uma vez ou outra eu como. Ele não tem tabela nutricional, esse pão, né? Ou ele tem? Tabela nutricional não, tem ingredientes só. Atrás não tem nada também. Tem aí, ó. Tem. Quanto tem de carbo? Nossa, bem tranquilinho. Quanto tem de carbo? 48. Caraca, um? Vou comer tipo, em vez de 100 gramas de tapioca, um pãozinho desse. Uma vez ou outra eu como. Pão do Gatorade, eu já mostrei outras vezes, mas ó, Gatorade, R$15,79. Tem, nem sei se isso aqui são 28 unidades. Nossa, barato demais, velho. Tá barato demais. Tem um brinquedão gigantesco. Olha isso aqui. $1.200. Claro, não vai converter que não é tão barato, mas, meu, o americano ganha em dólar, obviamente. Isso aqui é metade do salário mínimo. Você compra um brinquedão desse. Mano, é muito barato. Absurdo, velho. Aí, filho. Se for um bom menino, dá pra pôr lá em casa, hein? Pessoal, isso aqui acho que interessa mais pra vocês. É um saco de whey. No Brasil deve ter esse daqui, eu não sei quanto é que tá, mas hoje em dia é de 2,5 kg. Antigamente era maior que isso aqui. Mas esse tá 2,5 kg, $63. Assim, imagina, comparado ao Brasil, muito barato. Se eu sempre falo, converter talvez... Ainda assim deve sair metade do preço ou menos. Eu realmente não sei quanto tá custando no Brasil. $63, mano, para americano, você ganhando dólar é realmente muito barato. Mas enfim, eu acabei de comprar um pequeno, então tem whey lá. Ó, pessoal, outro dia a Yasmin inventou de comprar isso aqui e a gente gostou muito desse negócio. Mas é muito bom, gente. Tipo um chocolate bizarro. Com caramelo e marshmallow e bolacha. Tipo um s'mores daqui, só que com caramelo. Só que o problema é isso, né? Aqui no Costco é isso, ó. Quase 800 gramas de chocolate. Mas aí, ó, $10, é uma delícia e assim... Fazer o que, né? Gostamos muito. Mas fica a dica, ó. Se vier para os Estados Unidos, só vende no Costco, essa marca do Costco. Complicado é que você tem que ter o plano de anuidade aqui, a assinatura. Mas se você tem alguém, mora nos Estados Unidos ou conhece alguém que tem uma assinatura, compre isso aqui. Fica vale dica. A pena. Sim. Não é dica fit, mas não enfim, é. É dica da vida aí. Você pode também usar isso. E tem vários outros aqui, ó, também, né, amor? Tipo, esses super famosos. Sinceramente, gente, não gostei, tá? Não gostei. Minha mãe comprou esse aqui, lembra? Sim, eu gostei, mas assim, ok. Não era big deal. Tem outras opções também, sei lá.
Não sei, tem bastante coisa aqui. Esse aqui eu vi muita gente postando, Ah, sim. Eu tinha visto. mas... sei lá, eu sinceramente não sou tão fã assim. Esse aqui é bem melhor. Fica a dica. Bom, então toda essa compra aqui, a gente comprou proteína, comprou bastante coisa. Deu $120. De batata doce, turkey. Bom, pessoal, então deu pra vocês terem uma noção aí também que a gente tem aqui no mercado. A gente conseguiu comprar aí hoje, né? Que faltava algumas coisas. A Yasmin tava treinando agora, né, mano? Fui encontrar ela, tava em casa, vim com o Neito aqui. A gente tá em 2 carros, a gente vai voltar separado. Mas, finalizando o vídeo, acho que foi um vídeo interessante para trazer informações para vocês sobre um caso real aí, né, do que de fato você pode se identificar com esse caso que eu passei, como eu mesmo disse, né, passei por uma situação parecida e depois posso até me aprofundar mais no meu processo, porque realmente foi como eu falei, depois dali de fato mudou muito o meu metabolismo. Claro que muitos outros fatores também contribuem, como eu falei, hoje eu trabalho mais de casa. Antes ali de 2020 eu era muito mais ativo em relação a ir a pé para lá e para cá, tinha faculdade na época, andava de metrô, trabalhava presencial, enfim, era mais ativo também, só que esse não é o único fator. O fato de ter ganhado gordura naquela época impactou bastante nisso. Mas pessoal, também fica o link abaixo, porque se você busca acompanhamento, não só nesse tipo de caso, mas enfim, qualquer tipo de objetivo que você tenha, seja de acompanhamento nutricional e de treinamento, tem o link da consultoria, entre em contato lá comigo. Novamente, sempre avisando, não deixe de curtir o canal, deixe seu comentário, vocês me ajudam bastante com isso, o canal vem crescendo, eu sempre recebo feedbacks positivos, então fico realmente muito feliz com o apoio de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Então tchau. Tô prestando atenção na mamãe. Ixi, filho. Vamos limpar o neném. Tchau, pessoal.